A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 11, que tem como título Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. Nós estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2025 e agora na lição número 11 nós vamos estudar uma passagem bíblica bem interessante que é Atos capítulo 10. Aqui em Atos capítulo 10 a gente vê ali que a igreja ainda estava muito presa àquela ideia de que Jesus veio para os judeus, que tinha que ser um judeu para depois ser um cristão. Então, assim, as pessoas estavam presas nisso ainda. Muitos crentes tinham isso em mente e o próprio apóstolo Pedro também estava com isso em mente. E foi necessário Deus revelar para Pedro que ele não faz acepção de pessoas e que todos são bem-vindos ao evangelho, que não tem necessidade de primeiro se tornar um judeu para depois se tornar um cristão. Esse era o pensamento de muitos ali, muito provavelmente era o pensamento de Pedro. No entanto, Deus usa a situação ali de enviar Pedro até Cornélio, que era um centurião romano, para pregar o evangelho a ele. Vale destacar que, apesar de Cornélio ser piedoso, dar esmolas e tudo mais, ele tinha um conhecimento ali do judaísmo, né? Claro, porque ele morava naquela região, mas ele era um estrangeiro e ele não era um judeu convertido, ele não era um estrangeiro que se converteu ao judaísmo, que é o judeu prosélito que fala, né? Ele não era. Então, assim, ele, toda a sua família, toda a sua casa, as pessoas que trabalhavam para ele ali, né, todos eles se converteram. A gente vê isso no texto bíblico, né, e eles não eram judeus. E a gente vai falar isso durante a aula, mas adiantando aqui, eles já receberam o batismo com o Espírito Santo antes mesmo de serem batizados nas águas. Isso aqui é um ponto bem interessante que a gente vai explicar em detalhes durante a aula, né? Então, assim, a gente observa que, de fato, o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios, primeiro em Jerusalém, depois em Samaria e até os confins da terra, no sentido de que é algo contínuo, acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas ali a gente vê o Pentecoste gentil, e é muito interessante isso, e a gente precisa destacar essa questão do derramar do Espírito Santo sobre os gentios, porque era um tabu na época, eles não queriam aceitar os estrangeiros, né? E aqui Deus está mostrando que não tem necessidade da pessoa primeiro se tornar um judeu, se converter ao judaísmo, para depois crer em Jesus como Salvador. Hoje, para nós, esse pensamento é muito natural, porque nós somos gentios, nós temos o conhecimento do Evangelho, né, muito mais completo do que os crentes daquela época, né? Podemos dizer assim, mas os crentes daquela época andaram com Jesus e tudo mais. No entanto, hoje a gente tem uma revelação completa, a gente tem a Bíblia completa, né? A gente tem toda a história ali, os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas, então a gente tem uma revelação muito mais completa, então para nós é muito natural ver que o Evangelho é para todos, mas para os crentes daquela época, daquela sociedade, daquela cultura, né, que vieram do judaísmo, havia uma certa resistência de aceitar essa ideia. E Atos capítulo 10 mostra que realmente não tem essa necessidade, daí a importância dessa passagem que nós vamos estudar aqui nessa lição. Convido você a assistir essa aula até o final, tenho certeza que vai ser uma bênção, lições extraordinárias para a nossa vida. Você que é professor do EBD ou aluno do EBD vai aprender muito aqui. Então aqui no EBD em Foco a gente tem um conteúdo completo para você, a gente tem aqui o slide em PowerPoint, esse slide que eu vou usar aqui na aula você pode usar também na sua igreja, 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, pronto para ser usado. Quem é assinante acessa vários conteúdos, a gente tem cursos, a gente tem sermões, tem vários slides extras, enfim, a gente tem um aplicativo também que você pode acessar na palma da sua mão e o nosso site é ebdemfoco.com. Nosso WhatsApp está aqui na tela, na descrição do vídeo tem o link também para você falar conosco no nosso WhatsApp. Eu recomendo você salvar o nosso número e enviar uma mensagem. A gente tem uma automação no WhatsApp, basta você enviar assim, a paz do Senhor, já vai aparecer as opções. No entanto, você pode mandar específico, quero receber o slide, quero saber sobre o slide. A gente está com a opção também de vender o slide individual, a gente vende só um slide se você quiser. Se eu quero só o slide da lição 11, tudo bem, né? Custa apenas R$ 8 e você baixa na hora, faz tudo pelo WhatsApp. Basta mandar uma mensagem qualquer que você já vai receber as opções e lá tem a opção de comprar só um slide, né? E aí você não precisa nem fazer assinatura, compra só um slide e recebe diretamente no WhatsApp. Vamos para o texto áureo que diz assim: Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Atos capítulo 10, versículo 47. Então aqui no texto áureo a gente já tem a passagem que mostra, né, que eles foram batizados primeiro no Espírito Santo, depois que eles foram batizados nas águas. E a gente vai explicar o que isso de fato significa. Vamos lá, né? Durante a aula eu vou voltar nessa passagem.
Verdade prática? O episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Nessa época que a acepção de pessoas era diferenciar judeu e gentil. Nos dias de hoje, isso tem uma outra conotação, mas a gente pode fazer aplicações, né, no sentido de que, de fato, todos são bem-vindos ao evangelho, não importa se é rico, se é pobre, se é brasileiro, se é estrangeiro, isso não interessa, né? Todos são bem-vindos ao evangelho e a pregação do evangelho é para todas as pessoas. Não existe um grupo privilegiado, não existe uma nação privilegiada, não existe um povo que Deus ama mais do que os outros, enfim, isso não existe mais, isso é coisa do Antigo Testamento. Nos dias de hoje o evangelho é para todos. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo 10, aí aqui vai do versículo 1 ao 8, depois do 21 ao 23, depois do 44 ao 48. Como vocês sabem, né, que já acompanham aqui, eu recomendo ler todo o capítulo 10 e o início do capítulo 11 para você entender o contexto completo. Vamos pular aqui a leitura para ganhar tempo no vídeo. Durante a aula a gente volta nessa passagem e explica em detalhes. Vamos para a introdução. Nesta semana, estudaremos sobre como a Igreja Judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar sua fé com pessoas de outras nações. Então, sim, de fato, né, a igreja estava presa ali em Jerusalém, né, estava somente ali entre os judeus. Primeiro teve a perseguição que levou as pessoas, né, a saírem ali de Jerusalém, pregar o evangelho. No entanto, ainda faltava eles terem esse entendimento, né, de que era necessário pregar aos gentios para que os gentios se convertessem. O apóstolo Pedro foi escolhido divinamente para pregar as boas novas da salvação aos gentios, o que na época não era aceitável. Então, se você assistiu o começo do vídeo, já expliquei o motivo, né? Os judeus ainda estavam com esse pensamento, os judeus que se converteram ao cristianismo, tá? Ainda estavam com um pensamento de que era necessário primeiro ser um judeu para depois crer em Jesus como Salvador. E antes de avançar aqui, eu vou só abrir um parêntese, porque assim, o escritor da revista disse que Pedro foi escolhido para pregar as boas novas aos gentios. E aí você pode se perguntar, mas não é Paulo que é o apóstolo dos gentios? Como é que aqui a gente está falando que é Pedro? O comentário bíblico do Champlin destaca isso aqui. Ele diz que nessa época que muito provavelmente o ministério de Paulo já tinha iniciado. Paulo já tinha se convertido no capítulo 10 de Atos e ele já estava pregando entre os gentios. Lucas, ao escrever Atos, ele preferiu destacar Pedro como sendo o primeiro a levar o evangelho aos gentios. Isso aqui é importante porque Pedro andou com Jesus. Jesus chegou a falar que Pedro é uma pedra e sobre essa pedra a igreja seria edificada. É claro que tem toda uma polêmica em cima dessa ideia de Pedro ser a pedra, né? Mas enfim, eu não vou entrar aqui em detalhes, eu posso até deixar um vídeo aí para você ver sobre isso, né? Porque alguns intérpretes entendem que Pedro de fato era a pedra no sentido de que ele era o representante de toda a igreja, o representante de todos os apóstolos, ele era o líder, era nesse sentido, não que Pedro fosse fundamental para a igreja no sentido, né, que ele substitui Cristo, não é isso, né? A interpretação católica está totalmente errada, mas a interpretação que aceita a ideia de Pedro ser a pedra, vale destacar que eu não vou entrar em detalhes nessa interpretação, tá? Essa interpretação, né, coloca Pedro como um apóstolo que tem um certo destaque, e daí a importância dele ser o primeiro a pregar entre os gentios, né, pelo menos sendo apresentado disso de forma oficial para os judeus, até mesmo porque Pedro ele estava inserido de forma muito mais assim plena dentro da igreja de Jerusalém do que Paulo, né? Paulo não era crente, se converteu ali, mas ele tinha toda uma história, né, entre os gentios, né? Paulo já era conhecido entre os gentios, ele já, enfim, já tinha andado por outras regiões, enquanto Pedro não, Pedro era dali, de Jerusalém, nasceu, cresceu, viveu, andou com Jesus. Então, assim, Pedro ser apresentado aqui como o primeiro a pregar aos gentios, isso foi muito significativo para a igreja, até mesmo para meio que convencer as pessoas que esse era o caminho correto, né? Atos 10 é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, onde fica evidente o grande amor e graça de Deus em salvar a todos aqueles que demonstrarem fé na pessoa do seu bendito Filho, Jesus Cristo. Então, sim, Atos 10 mostra a abrangência do Evangelho, que não é somente para um povo específico. Lucas destaca em seu livro que os gentios foram salvos e receberam o dom do Espírito da mesma forma que os judeus no Pentecostes. Então, o dom do Espírito não estava restrito somente aos judeus, não, era para todos os crentes de todas as épocas e de todos os lugares. Tópico 1, a revelação de Deus aos gentios. 1.1,
a visão de Cornélio. Cornélio, um centurião romano da cidade de Cesareia, orava por volta das 3 horas da tarde, quando teve uma revelação de Deus. Ele viu um anjo de Deus. Vamos ler aqui Atos capítulo 10, versículo 3. Este, quase à hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio. Alguém pode pensar que o escritor da revista errou, né? Ele colocou 3 da tarde e o texto bíblico diz a hora 9ª. Mas é porque os judeus eles contavam a hora a partir do nascer do dia. Então tinha a primeira hora, a segunda hora, a terceira hora. Então assim, a terceira hora é 9 da manhã, né? Ou seja, a gente conta 6 horas da manhã, né? 6, 7, 8, 9. Então para o judeu era 0, 1, 2 e 3. Né? A hora sexta era meio-dia e a hora 9ª, 3 da tarde. Então, às 3 da tarde, que é o horário da oração dos judeus. Os judeus oravam às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. 3 vezes ao dia eles tiravam esse momento de oração. E aqui estava Cornélio seguindo esse ritual judaico, né? E aí, de repente, tem um anjo, né? Não é incomum nas páginas das Escrituras Deus se revelar por meio de anjos. Aqui o escritor da revista diz que não é incomum. Mas eu vou discordar um pouco dele porque, assim, de fato, a gente tem várias revelações por anjos, né, através de anjos na Bíblia. No entanto, isso não era algo corriqueiro que acontecia em qualquer momento, quando a pessoa queria, até mesmo porque hoje em dia muitas pessoas levam isso ao pé da letra, não? Porque o anjo está aqui, o anjo vai aparecer, Deus vai mandar o anjo, aquela coisa toda. A gente tem que ter um pouco cuidado com isso, né? Existe até uma certa idolatria dos anjos por aí, e a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, na Bíblia os anjos de fato aparecem, mas em momentos muito específicos, revelações bem específicas mesmo, não era algo corriqueiro que acontecia o tempo todo. E as histórias bíblicas, muitas vezes de uma história para outra, passa 100 anos, 200 anos. Então, assim, não era que o anjo aparecia todo dia, às vezes demorava um pouco, né? Se a gente for para o Novo Testamento, por exemplo, a gente vê o anjo aparecendo a Maria. Depois aparece anjo quando? Quando Jesus sobe aos céus, né? Acho que aparece anjo ali, e agora aparece um anjo para Cornélio. Será que tem uma outra aparição de anjo no Novo Testamento além dessas? Eu não estou lembrado agora. Se alguém lembra aí, deixa no comentário. Se a gente volta para o Antigo Testamento, a gente tem anjos aparecendo para Abraão. Depois de Abraão, aparece para quem? Para Moisés? Não estou lembrado se aparece para Moisés. Se alguém lembra aí, comenta também. Entende? Então, assim, né, aparece também para a mãe de Sansão, né? Então, são coisas muito pontuais para uma revelação muito específica. Então, assim, não era algo corriqueiro que acontecia todo dia. Às vezes a gente tem esse pensamento, mas não, às vezes demorava 200 anos para aparecer um anjo. Então, é uma revelação específica, muito especial ali. Contudo, essa revelação se distingue de outras por conta de seu propósito, a inclusão dos gentios à igreja do Senhor. Então, essa revelação, ela tem um propósito muito específico, não é uma revelação qualquer. Ah, porque Cornélio era um homem fiel a Deus e o anjo do Senhor apareceu para ele. Então, se você for fiel, o anjo vai aparecer para você também. Não é assim que funciona. Aqui tem um propósito específico. Deus está trabalhando ali um ponto principal da igreja, a inclusão dos gentios, a inclusão da maioria da terra, né, na questão do evangelho, porque os judeus ainda estavam com a mente fechada em relação a isso, e Deus precisava dar essa revelação. Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação, pois mesmo sendo um gentio, era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Então vale destacar que Cornélio ainda não era salvo. Muito provavelmente ele não era judeu. O texto bíblico não diz isso, mas a gente deduz que ele não era judeu. Ele era assim fiel a Deus, ele seguia os costumes judaicos, ele tinha um conhecimento de Deus, mas isso aqui já era o Espírito Santo trabalhando nele para que ele chegasse ao conhecimento de Jesus Cristo. O objetivo é que ele conheça Jesus Cristo, que ele seja salvo pela fé em Cristo Jesus, não pelo seu próprio esforço ou pelas suas boas obras. No entanto, isso não era suficiente para salvá-lo, é o que o escritor da revista destaca aqui. Né? Fazer boas obras, dar esmola, orar, isso não era suficiente para salvá-lo. Ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz e o anjo de Deus estava ali para instruí-lo a como fazer. Então, assim, era necessário ele ter o conhecimento do evangelho e ouvir alguém pregando o evangelho. Não sendo a pregação do evangelho missão para um anjo, Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo Pedro para fazer isso. Atos capítulo 10, versículo 22. E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então observe que o anjo não pregou o evangelho para Cornélio. A missão de pregar o evangelho é da igreja. Nós temos essa missão, nós temos essa responsabilidade. Observe Paulo, Jesus apareceu para ele.
Mas assim, Jesus não pregou o evangelho para Paulo. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Ele mandou Paulo ir até a casa de uma pessoa e lá Paulo foi ouvir o evangelho. Entende? Não foi ali o próprio Jesus que pregou para ele. Entende? Porque a pregação do evangelho é responsabilidade da igreja. A igreja que tem que pregar o evangelho. Não são anjos, não é o próprio Jesus descendo do céu, não, nada disso. Nós temos essa responsabilidade, por isso que mandou chamar Pedro. 1.2. A experiência espiritual de Pedro. Assim como Cornélio, Pedro também teve uma revelação. Atos capítulo 10, versículo 10. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Muito provavelmente, Pedro estava jejuando e ali ele já estava encerrando o seu jejum, né, estava preparando o alimento. Não sei se ele mesmo estava preparando, ou alguém estava preparando para ele. Eu acho que o texto diz assim, lhe o preparavam, né, então dá a entender que alguém estava preparando o alimento para Pedro. E também Pedro estava orando, né, e ele vai receber essa visão, uma visão estranha, né, uma visão muito diferente. Né? Pedro teve uma experiência espiritual com visão e revelação divina que o deixou perplexo. Vamos ler aqui Atos capítulo 10, versículos 11 e 12. E viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Então observe que Pedro não comia esses animais, né? E não era um tipo de animal que ele comia, mas a visão falava, Pedro mata e come. Isso chocou muito Pedro, né? Pedro estava com fome, né? Ele estava querendo comer alguma coisa ali. E aí, de repente, aparecem, né, esses animais, né? Animais que, assim, muitos eram considerados impuros, né? Segundo o comentário do Champlin, tinha animais puros e impuros, que simbolizavam ali judeus e gentios, né? Então, assim, Deus sabia o impacto que a missão na casa do gentio Cornélio teria sobre as convicções de Pedro. E por isso, por meio dessa experiência espiritual, o prepara para o que viria pela frente. Então, era necessário que Pedro fosse impactado com alguma visão, com alguma coisa muito forte, para ele mudar esse pensamento, né, e saber o que ele vai enfrentar pela frente. Pedro levaria as boas novas do evangelho a um povo que, para ele, estava excluído do plano salvífico de Deus. Vamos voltar aqui na visão de Pedro. Quando Pedro vê aquele lençol de animais e a voz fala, mata e come, ele responde, Senhor, eu nunca comi nada comum e imundo. E aí Deus fala assim, Pedro, não faças tu comum e imundo aquilo que eu purifiquei. Pedro não entendeu de imediato isso. No entanto, quando ele recebe a visita, ali ele sabe que era isso que Deus estava mostrando para ele. Deus quer incluir todos na salvação, não é somente os judeus. Então Pedro entendeu que todos os gentios poderiam ouvir o evangelho e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Ele sentiu o caráter excepcional dessa revelação e achou por bem levar consigo outros 6 irmãos judeus naquela missão. Vamos ler aqui Atos capítulo 10, versículo 23. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Já Atos capítulo 11, versículo 12 diz assim, E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele homem. Então observe que Atos 10, 23 relata o momento que ele está indo, e Atos capítulo 11, versículo 12 já é Pedro contando a história para a igreja, né? E Pedro não foi sozinho, ele levou 6 judeus com ele, justamente para que o testemunho não fosse somente dele, para que tivesse testemunhas ali também, né, que viram aquela situação, né, do Espírito Santo sendo derramado sobre os gentios. Tópico 1.3, a urgência da pregação do Evangelho. Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional, inclusive usando anjos eleitos, como fez na casa de Cornélio. Contudo, essa não é a maneira usual do Senhor trabalhar. Assim, Deus pode se revelar para alguém através de uma visão, através de um anjo, através de alguma situação específica? Pode. Mas isso não é a regra. A gente não pode aceitar isso como uma regra. Deus sempre vai se revelar para as pessoas para que elas possam ter um entendimento do evangelho e tudo mais. Não é isso que o texto bíblico diz. Inclusive, teve uma lição que eu comentei, né, que as pessoas que não ouvem o evangelho, elas serão condenadas. E muita gente discordou e tal, teve gente que entrou em contato comigo via WhatsApp. Mas, assim, essa questão das pessoas que nunca ouviram o evangelho,
Eu precisava de mais tempo para explicar. Mas é porque a Bíblia não nos dá uma outra revelação de Deus, uma outra alternativa para a salvação que não seja através de Jesus Cristo. Se Deus tem, aí não foi revelado para nós. A gente não tem essa revelação. Teve um irmão que entrou em contato comigo e na visão dele, praticamente todo mundo vai se salvar, né? A maioria das pessoas vão se salvar, que Deus vai salvar todo mundo, quase todo mundo assim vai se salvar. Aí eu falei para ele assim, falei, irmão, assim, você é da Assembleia? Ele falou, sou. Eu falei, pois é, mas não prega isso no púlpito de nenhuma igreja não. Se na minha igreja você pregar isso aí, eu acho que o pastor toma o microfone na hora, né? Porque assim, a gente entende dentro da Bíblia que a salvação vem por meio da fé em Jesus Cristo. Não tem nada na Bíblia que Deus tem uma revelação diferente de Jesus Cristo para salvar. E somente a pregação do Evangelho apresenta o nome de Jesus Cristo. Pelo menos esse é o entendimento que a gente tem dentro da Bíblia. Cornélio foi visitado por um anjo, mas ele teve que ouvir a pregação de Pedro sobre Jesus Cristo. A pregação de Pedro foi justamente sobre isso. Então não faz o menor sentido a gente acreditar numa revelação diferente para salvar as pessoas, né, porque não está na Bíblia, a não ser que Deus tenha e não revelou para nós. Mas o que nós temos na Bíblia é que só vai ser salvo quem ouviu o Evangelho e crê no Evangelho. Se a pessoa nunca ouviu o Evangelho, ela vai ser condenada pelos seus pecados. Ponto final. Ela vai ser condenada porque ela nasceu com a natureza pecaminosa e a Bíblia deixa bem claro em Romanos capítulo 3, versículo 10. Não há um justo sequer. Se não há um justo sequer, significa que todos nós nascemos condenados. E somente através de Jesus Cristo que nós alcançamos a salvação. Esse aqui é o ponto principal da Bíblia. E só para encerrar aqui sobre esse tema, pensa o seguinte, imagina uma tribo que nunca ouviu o Evangelho. Está lá, ninguém nunca pregou para eles, nunca ouviram o Evangelho. As pessoas que dizem que quem nunca ouviu o Evangelho vai ser salvo, elas estão dizendo o seguinte, presta atenção, não concordo com isso, mas estão dizendo o seguinte, que é melhor não pregar o Evangelho para essa tribo do que pregar. É melhor não pregar. Já que eles estão salvos lá de boa, tranquilo, para que fazer missões? Para que enviar um missionário? Porque, assim, essas pessoas dizem o seguinte, que estão lá de boa, estão salvos. Aí eu mando o missionário chega lá, prega, algumas pessoas creem, outras não creem, aí muitos serão condenados, porque não vão crer. Então o Evangelho está levando condenação e não salvação. Essa ideia de que quem nunca ouviu está salvo, tem chance de ser salvo, é uma ideia contrária à missão de pregar o Evangelho que Jesus mandou. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Entende? Tá lá o grupo lá. Aquele grupo, na visão que eu interpreto, a visão que eu tenho da Bíblia, que é a interpretação, não que eu tenho, tá? Que eu acredito ser a mais correta, que a maioria dos evangélicos defendem, dos teólogos evangélicos defendem, essa visão é o seguinte, aquele grupo está condenado. E a gente faz missões, envia missionário para que alguns se salvem, através do Evangelho que vai ser pregado para eles. Então o Evangelho leva salvação e não condenação. Todos nascem condenados e onde o Evangelho chega tem salvação. Amém? Vamos lá. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso. A partir da verdade bíblica de que Deus pode salvar a todos, a igreja deve levar adiante a grandiosa missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então é isso. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Entende? Se a pessoa que está lá isolada está salva, para que eu vou pregar o Evangelho? Estou contradizendo a própria Bíblia. Então a gente precisa pregar o Evangelho. Deus quer salvar a todos, mas para isso o Evangelho tem que chegar até as pessoas. Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar os que creem por meio da pregação. Devemos, portanto, pregar. Entende? Salvar aqueles que creem por meio da pregação. Não é qualquer pregação, é a pregação do Evangelho. Não é preciso ninguém ficar esperando um anjo comissioná-lo a pregar o Evangelho. Deus já fez isso. Porque eu só vou pregar se um anjo descer do céu e mandar eu pregar. Não. A comissão já foi feita por Jesus. Então você já foi comissionado a pregar o Evangelho. Entende? A gente não precisa autorização de ninguém. Pregue o Evangelho, dê testemunho de Cristo. Vamos fazer a obra de Deus. Tópico 2. A salvação dos gentios. 2.1. Pregação aos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e sua casa. Vamos ler aqui Atos capítulo 11, versículo 14. O qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Então, assim, a pregação do Evangelho, através de Pedro, foi a pregação de Jesus Cristo. Palavras, né, que faz com que as pessoas se salvem. Então, assim, o envio de Pedro foi justamente nesse sentido. Vá lá e fale aquilo que traz salvação.
Sua pregação é totalmente cristocêntrica, sempre apontando para a cruz de Cristo. É muito importante você ler Atos capítulo 10, porque está bem claro ali que a pregação de Pedro é uma pregação cristocêntrica. Eu acredito que eu tenho um sermão sobre essa passagem, no EBD em Foco. Eu acho que tem, sim. Vou dar uma pesquisada, um sermão que eu mesmo escrevi. A gente vai escrevendo um monte de coisa e a gente acaba esquecendo as coisas que a gente escreveu. Mas eu tenho, sim, um sermão sobre essa passagem, justamente sobre a pregação de Pedro nesse momento aqui na casa de Cornélio, né, que ele realmente aponta para a cruz, ele fala de Jesus, porque esse é o objetivo da pregação. Se a pregação não falar de Cristo, se não falar de arrependimento de pecado, se não falar de salvação, ela não é pregação de verdade. A pregação ela tem que falar de Jesus. Assim podemos perceber alguns eixos principais que sua mensagem percorria. Primeiramente, Deus ama a todos. Vamos ver aqui Atos capítulo 10, versículo 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, assim, Pedro, ele começa falando que todos são aceitos no reino de Deus. O evangelho é para todos. Cristo morreu sendo nós ainda pecadores. Não importa a nação, não importa o que você fez, não importa o país que você veio, isso não interessa. Deus não faz acepção de pessoas. Todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, são objeto do amor de Deus. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos. Vamos ler aqui Atos capítulo 10, versículo 35. Mas o que lhe é agradável, aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Então, essa passagem de Atos 10:35 muitas vezes é usada no contexto assim para defender que tem salvos em outros lugares só porque faz o que é justo. Mas esse versículo ele não deve ser lido de forma isolada. Ele tem que ser lido dentro do contexto da pregação de Pedro. O que significa fazer o que é justo aqui? É crer em Jesus como Salvador. Então, dentro do contexto dessa pregação, o que Pedro está falando é qualquer lugar, qualquer nação, as pessoas têm o direito de ouvir o evangelho, crer e fazer o que é justo. É nesse sentido, é agradável, né? O que lhe é agradável àquele que, em qualquer nação, o teme. Como que eu vou temer a Deus? Eu preciso ouvir falar de Deus, eu preciso ouvir falar de Jesus Cristo, eu preciso crer, né, e fazer o que é justo. Então isso vem através, né, de uma mudança de vida, através da pregação do Evangelho. Deus não somente ama a todos, mas quer salvar a todos. Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus que guardam a lei, mas também para todo aquele que, em qualquer nação, o teme. Então aqui nesse episódio, o próprio apóstolo Pedro, que tinha esse pensamento de que primeiro tinha que ser judeu e tudo mais, que Jesus tem algo especial para os judeus, Pedro deixa de acreditar nisso. Ele vai reconhecer aqui que de fato o evangelho é também para os gentios. E em terceiro lugar, Cristo é o Senhor de todos. Cristo é o centro do Evangelho. Atos capítulo 10, versículo 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então, sim, Jesus ele é Salvador e Senhor de todos. Todos têm que se render a Jesus Cristo. A obra que ele fez foi algo extraordinário, transformador, que mudou a vida das pessoas. Então, tudo que nós precisamos fazer é crer em Jesus, é viver por Jesus. Ele é o eixo em torno do qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Então, não existe salvação fora de Jesus, não existe bênçãos espirituais fora de Cristo. Estar em Cristo é estar salvo, é caminhar para o céu. Não estar em Cristo é não estar salvo, ou seja, é caminhar para o inferno, para a condenação. Então, tudo se resume a Jesus Cristo. 2.2. A conversão dos gentios. A mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. Todos os que, arrependidos, creem em Jesus serão perdoados e, portanto, salvos. Vamos ler Atos 10:43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Então, sim, todo mundo que crê em Jesus vai receber perdão dos pecados. Isso é arrependimento. O arrependimento é dar meia volta, você está andando em uma direção e ir para outra direção, você fazer diferente daquilo que você fazia antes. Então é necessário que haja mudança de vida, é necessário que haja uma transformação no coração da pessoa que crê em Jesus como Salvador. Então a salvação em Cristo Jesus implica em mudança de vida.
O cristianismo ele não é aceito pelas pessoas porque exige essa mudança, essa transformação. As pessoas querem viver nos seus pecados, elas querem continuar pecando, querem continuar tendo a vida delas, né, sem ter compromisso com Jesus, sem ter compromisso com Deus, sem ter compromisso com a palavra. E por isso que muitas pessoas, às vezes, simplesmente recusam, outros odeiam o cristianismo, enfim, falam mal do cristianismo, começam a falar mal da igreja. No fundo, a motivação é a mesma. Querem continuar vivendo nos seus pecados. Mas o que Jesus veio fazer foi perdoar os pecados. E uma vez que ele perdoa os pecados, significa que agora nós temos uma nova vida. Exige de nós arrependimento, é fé e arrependimento para a salvação. Na sua soberania e graça, Deus havia incluído no seu plano de salvação todos os não-judeus que, arrependidos, professariam o nome do Senhor Jesus. Então, sim, de fato, Deus é soberano, ele é gracioso e ele incluiu em seu plano todas as pessoas. É assim, o meu entendimento disso aqui é muito simples e natural. O objetivo de Deus era revelar Jesus Cristo para a salvação da humanidade. Ele formou uma nação. Essa nação foi ali uma nação escolhida para dar testemunho para as outras nações, mas para que daquela nação nascesse o Messias. Jesus nasce de uma nação que Deus mesmo formou, com o objetivo de salvar toda a humanidade. Então, Israel cumpriu seu papel. Israel já cumpriu. Tudo que Israel tinha para fazer na antiga aliança já foi feito, cumpriu. Nasceu o Messias. A partir de agora, Israel não tem mais uma posição privilegiada diante de Deus. Eu acredito que no futuro escatológico, Deus vai tratar especificamente com Israel, com a nação de Israel, porque ele preza pela sua palavra, né? Várias promessas feitas a Israel no Antigo Testamento não foram cumpridas ainda. Isso vai cumprir no futuro escatológico, mas no momento não existe essa nação privilegiada. Israel não é uma nação privilegiada, já cumpriu seu papel, nasceu o Messias, Jesus nasceu ali daquela nação, pronto. A partir de agora, a salvação não está restrita a um povo, mas é para toda a humanidade. Ninguém é salvo à força, é preciso crer em Jesus Cristo para receber a salvação. Tanto judeus quanto gentios necessitam se arrepender para ser salvos. Então isso aqui é muito importante. Tanto judeus quanto gentios precisam crer em Jesus como Salvador, precisam arrepender dos seus pecados, precisam fazer uma entrega completa a Jesus Cristo para encontrar a salvação. Os judeus acreditavam que o privilégio da salvação era exclusividade deles e que, portanto, os gentios estavam excluídos. Então esse era o pensamento deles naquela época. A salvação somente para os judeus. No entanto, tem várias profecias no Antigo Testamento que falam de uma salvação universal, de algo muito mais abrangente que não é restrito somente aos judeus, né? E os judeus não tinham entendido isso aí, não tinham interpretado da forma correta. Tudo isso se cumpre em Cristo Jesus. O Criador havia mostrado que isso era um erro. Posteriormente, os judeus convertidos reconheceram maravilhados que Deus, por meio do arrependimento, abriu a porta da fé para os gentios. Aqui eu não coloquei o versículo de Atos 11:18, mas é nessa passagem aqui que Pedro está contando para a igreja o que aconteceu e todos reconhecem, todos ficam maravilhados em saber que, de fato, os gentios estão incluídos no plano divino. Portanto, ele salvou os gentios que demonstraram fé em Jesus e se arrependeram de seus pecados. Então, sim, os gentios foram salvos pela pregação do Evangelho. Tópico 3, o Espírito derramado sobre os gentios. 3.1, o Espírito prometido. O batismo do Espírito Santo, experimentado pelos gentios na casa de Cornélio, foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Vamos ler aqui Atos capítulo 10, versículo 44 a 46. E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Então observe aqui que Pedro estava lá na companhia de 6 judeus, que vieram da circuncisão, ou seja, que eram judeus mesmo desde quando nasceram, né? E ali eles ainda estavam com aquele pensamento de que o evangelho era somente para os judeus. Que primeiro tinha que se tornar judeu para depois crer em Jesus. É aquela coisa toda que eu já falei desde o início da aula, né? E aí, quando eles viram os gentios crendo em Jesus como Salvador, chorando, se arrependendo dos seus pecados e falando em línguas, sendo batizados com o Espírito Santo, eles se maravilharam. Nossa, como assim? O dom do Espírito Santo também veio para os gentios. Isso aqui foi o Pentecoste dos gentios. Foi a mesma coisa que aconteceu lá no dia de Pentecostes, se repetindo.
agora entre os gentios, na casa de Cornélio. Anos mais tarde, durante o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Pedro faz referência a esse fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios. Aqui, o escritor da revista citou Atos 15:16, só que eu acho que é Atos 15:8. Depois você dá uma conferida aí, porque eu fui ler, eu vi que casa mais com o versículo 8. Mas pode ser que eu tenha confundido, né? Eu fiz essa observação aqui só no meu slide, tá? Na aula. O slide oficial eu deixei o que está na revista. Mas se você dá uma conferida lá, era para eu ter colocado o versículo aqui, mas na correria acabei não colocando, né? Mas de certa forma, Atos capítulo 15 é o concílio de Jerusalém. Eles se reuniram para decidir essa questão, né? Porque ainda tinha essa polêmica dentro da igreja, como é que funciona, os gentios serão ou não incluídos e tudo mais. Depois de toda a revelação, depois de tudo, ainda estavam debatendo esse tema, né? E aí Pedro usa esse evento como referência, né? Ele faz uma referência a isso que aconteceu na casa de Cornélio. Então, assim, o Espírito Santo foi derramado sobre eles falaram em línguas. Então, assim, não faz sentido a gente excluir os gentios. Eles fazem parte aí do reino de Deus da mesma forma que nós, né? Basta eles crerem em Jesus como Salvador. Mas aqui na frente diz assim, ó, assim o recebimento do Espírito Santo, incluindo a experiência pentecostal do batismo no Espírito Santo, era a bênção de Abraão, feita aos gentios, como está em Gálatas 3:14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, sim, bênção de Abraão, eu acredito que bênção de Abraão aqui no contexto de Gálatas, tanto Gálatas quanto Romanos, é a bênção da salvação pela fé. Eu acredito que é isso. O derramado do Espírito Santo, para mim, ainda continua em Joel, né? Promessa de Joel. Avançando aqui, Pedro já havia dito, citando a profecia do profeta Joel, que o batismo no Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda carne. Então, assim, Joel 2:28, confirmado por Pedro em Atos 2:17, está bem claro que é para toda a carne, é para judeus, para gentios, para todos que creem em Jesus como Salvador. Então, de fato, né, a gente tem aqui as bênçãos, né, da salvação, a bênção do batismo com o Espírito Santo também para todos. E lá no texto áureo a gente falou da passagem que assim, ele fala assim, pode alguém recusar o batismo nas águas sendo batizado com o Espírito Santo? E aí eu quero voltar aqui nessa passagem, porque aqui a gente leu Atos 10, 44 a 46 e o texto áureo é 10, 47. Então vamos lá. O que acontece? Eles foram batizados com o Espírito Santo antes de receberem o batismo nas águas. Isso está muito claro no texto. O que isso revela para nós? Vamos lá, vou explicar aqui o meu entendimento dessa passagem. Não o meu entendimento, é um entendimento de uma boa parte dos teólogos. É que o batismo nas águas, ele é um símbolo que não substitui a realidade. O que é a realidade da salvação? É a fé no coração, é o arrependimento. Então é nesse sentido, você não deve achar que só se tornou um salvo, só foi salvo no dia que batizou nas águas. Que o batismo nas águas é que salva. Muita gente tem esse pensamento, mas a gente não pode confundir o real com o símbolo. O batismo é só um símbolo. O real é o que acontece no seu coração. É o arrependimento genuíno. Foi o que aconteceu com esses crentes aqui. Eles creram em Jesus, eles alcançaram a salvação e foram batizados com o Espírito Santo. Então, assim, antes de ser batizado nas águas, eles já eram salvos. Depois, é claro, uma vez salvos, de verdade, não vão recusar o batismo nas águas, que é um símbolo, mas é obrigatório no sentido de que Jesus ordenou, é uma ordenança de Jesus. Então, você que é salvo em Cristo Jesus, você vai ser batizado nas águas, porque você já crê, você confia, e o batismo tem um significado, tem algo simbólico aí que deve ser seguido. Então, assim, entenda que o batismo em si, ele não concede graça. A graça já é dada por Deus e a fé que está no seu coração. O batismo em si não salva. Tem gente que se eu sou batizado, então eu sou salvo. Não, se você não se arrependeu, se você não crê, você não é salvo. Entende? Nós temos que crer de verdade, arrepender e mudar de vida. E aí depois vem a questão simbólica do batismo. Se a gente voltar para o Antigo Testamento, é a mesma coisa. O Antigo Testamento tinha o sacrifício dos animais. O sacrifício dos animais perdoava pecado? Não. Era algo simbólico que deveria acontecer
Derramamento de sangue simbolizava ali o próprio sacrifício de Cristo e tudo mais, mostrando que o pecado era coisa séria. Então, o derramamento de sangue dos animais era algo que deveria acontecer, mas o que realmente, né, perdoava os pecados era o arrependimento da pessoa. Era a pessoa se arrepender dos seus pecados, clamar a Deus. Isso fica evidente no Antigo Testamento em várias passagens, mas ali, Salmo 51, né, com o salmista ali pedindo perdão a Deus, ele fala assim, o Senhor não se compraz em sacrifício e tal, o Senhor quer um coração arrependido. Estou parafraseando o versículo aqui, eu não lembro de cabeça agora. Um coração arrependido, é isso que Deus quer. Então Deus estava olhando para um coração verdadeiramente arrependido, não para sacrifícios. A gente observa também que Daniel e seus amigos, Ezequiel e todos os judeus que foram levados para o exílio, eles não fizeram sacrifício. E os judeus que ficaram em Jerusalém também. Na época do exílio, ficou uma parte do povo em Jerusalém e outra parte foi levada para a Babilônia. O templo foi destruído e sem templo não tinha como fazer sacrifício. Na sinagoga não era realizado sacrifício. Muito provavelmente a sinagoga surgiu no contexto do exílio, porque eles estavam se reunindo para falar da lei e tudo mais, e ali naquele contexto surgiu. Mas não acontecia sacrifício, o sacrifício era somente no templo. Então Daniel passou a vida inteira dele sem fazer sacrifício. Desde quando ele foi levado para lá, nunca mais ele fez, ele morreu na Babilônia. Ezequiel também, profeta Ezequiel, não fez mais sacrifício depois que ele foi levado para a Babilônia, morreu lá. Esté nunca fez um sacrifício na vida. Neemias fez depois que voltou, né? Mas Neemias passou a vida inteira, nasceu lá na Babilônia depois que ele foi, né? Voltou não, né? Que ele foi para Jerusalém, Neemias, Esdras. Então assim, quando a gente olha para a vida dessas pessoas, a gente não duvida que eles eram salvos, mas eles não fizeram sacrifício. Entende? Então assim, o sacrifício sempre foi algo simbólico. Deus estava olhando de fato o coração, o arrependimento genuíno. Então que isso sirva para nós também. O exemplo aqui de Cornélio deixa isso bem claro, né? Deus estava olhando para o arrependimento genuíno deles e não, né, só para o ato em si de batizar. Vamos lá. A promessa, portanto, não se limitava mais aos judeus, nem tampouco a uma classe especial, reis, profetas e sacerdotes, mas a todos quantos nosso Deus chamar. Atos 2,39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então aqui está bem claro que a promessa do batismo com o Espírito Santo, do derramar sobrenatural do Espírito Santo, é para todas as pessoas, assim como a promessa de salvação também é para todas as pessoas. Eu, você e todos os que creem em Cristo somos contemplados com essa promessa de Deus. Então todo crente salvo tem o Espírito Santo e todo crente salvo pode pedir para ser cheio do Espírito Santo. 3.2. O Espírito recebido. Como vimos, logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus, isto é, se convertido à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia. Aqui o escritor da revista está meio que repetindo, né? Eu não gostei muito disso, mas enfim, vamos falar aqui. Atos 10:45, né? E os fiéis que eram da circuncisão e todos quantos tinham vindo com Pedro maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Então, a gente já falou sobre isso, né? Esse derramamento do Espírito veio acompanhado pela evidência física do falar em outras línguas e expressões de louvor, que aparece aqui como um padrão já aceito pela comunidade cristã. Né? O Atos 10:46, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então eles falavam em línguas, eles louvavam, eles glorificavam a Deus. 3.3. Um Pentecoste visto e ouvido. Posteriormente, quando questionado e censurado por outros judeus por ter ido à casa de um gentio em Cesareia, Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como argumento a favor da autenticidade da fé gentílica. Então, de fato, Pedro foi questionado, ele se apresenta para a igreja e conta o que aconteceu, e o que mais assim eles ficam impressionados é a experiência pentecostal que aconteceu lá na casa de Cornélio. Isso foi o que impressionou eles, porque se eles tivessem falado assim, se Pedro tivesse falado, olha, eu fui lá, preguei, todo mundo se converteu e foi uma bênção, eles iam ficar, não, Pedro, mas você foi na casa do gentio e tal, aquela coisa toda. Aí quando Pedro falou, eles foram cheios do Espírito Santo, eles falaram em línguas, aconteceu com eles a mesma coisa que aconteceu com nós. Quando Pedro falou isso, eles não tiveram mais argumento, tiveram que, né, enfim, aceitar a situação. Então, na argumentação de Pedro, os gentios haviam recebido a mesma experiência pentecostal que eles haviam recebido no dia de Pentecoste, inclusive com manifestações do fenômeno das línguas. Então, Pedro argumenta nesse sentido, né, que, de fato, ali aconteceu a mesma coisa, né, não foi diferente, foi o Pentecoste
gentil. Em outras palavras, o Pentecoste gentílico, assim como o Pentecoste judaico, foi marcado pela experiência do Espírito. Em ambos os casos, foi um Pentecoste visto e ouvido, ou seja, teve sinais visíveis, teve algo extraordinário acontecendo, eles te falaram em línguas, então teve coisas ali muito parecido nos dois casos, né? E isso serviu de argumento ali, né, para que a igreja primitiva tivesse esse entendimento profundo de que o evangelho é para todas as pessoas e não somente para os judeus. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. A missão da igreja na casa do gentio Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente de cor e raça, que abrem o seu coração à poderosa mensagem da cruz. Aqui também vemos que a fé evangélica não é algo subjetivo, mas marcada pela ação e presença real do Espírito Santo na vida daquele que crê. Então aqui a gente tem um resumo do que nós estudamos nessa lição, né, que ficou bem claro ali que a igreja primitiva teve essa dificuldade de entender, né, que o evangelho é para todos, era para os gentios também, mas Deus entrou em ação, mostrou ali através de Pedro, depois no capítulo 15 tem o concílio da igreja, tem o apóstolo Paulo também falando sobre isso, debatendo com os judaizantes, né, principalmente na carta aos Gálatas, os jovens estão estudando sobre esse tema, então vale a pena você ler a revista de jovens, conversar com os jovens da sua igreja, que eles estão estudando também sobre isso, né, porque é justamente isso, não faz o menor sentido prender o evangelho a uma nação, prender o evangelho, ligar o evangelho simplesmente ali ao Antigo Testamento. Não, o Antigo Testamento cumpriu seu papel, apontou para Cristo, acabou. Agora, né, o evangelho é para todas as nações, para todos os povos, para todas as pessoas. E nós temos esse chamado de pregar esse evangelho. Amém? Então chegamos ao final da nossa aula. Aqui a gente tem as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Passar aqui as perguntas, é muito interessante se você vai usar o slide. Nosso site é ebdenfoco.com, o nosso WhatsApp também que você pode mandar mensagem, nosso conteúdo. Então na plataforma EBD em Foco você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Só lembrando que se você quiser adquirir esse slide, pode mandar uma mensagem no nosso número do WhatsApp, que lá vai ter a opção de você comprar o slide dessa lição ou fazer a assinatura. A paz do Senhor, até a próxima aula.